Você já sentiu o seu corpo reagir de formas que a lógica não explica, como se uma força invisível estivesse reescrevendo a sua própria biologia em silêncio? O que eu vou te revelar hoje não pode ser encontrado em consultórios médicos ou em livros de ciência, pois existem 7 sintomas estranhos e profundos que se manifestam exclusivamente no corpo daqueles que foram selados por Deus. São sinais físicos, táteis e reais que a maioria das pessoas confunde com doenças crônicas, estresse severo ou até mesmo perda de sanidade, mas que, na verdade, representam a prova mais poderosa de que o Espírito Santo já deixou a marca eterna dele sobre a sua existência. O mais impactante é que milhões de escolhidos estão atravessando esses sintomas agora mesmo, mergulhados em uma confusão mental por não terem a menor ideia do que essas sensações significam. Neste encontro, eu vou te mostrar, um por um, quais são esses sinais, por que eles escolheram o seu corpo para se manifestar e o que eles revelam sobre o seu verdadeiro propósito nesta terra. Se você já sentiu ao menos um desses fenômenos, o que vai descobrir aqui tem o poder de alterar permanentemente a forma como você enxerga a sua própria vida e a sua saúde. Fique comigo até o final, pois o 7º e último sintoma é justamente aquele que a maioria ignora, apesar de ser o que carrega o maior potencial de transformação espiritual absoluta. Deixe-me começar por uma verdade que raramente é dita com esta clareza. Quando o Criador decide selar uma alma, quando o Espírito Santo escolhe marcar um ser para uma missão específica, essa assinatura não fica restrita apenas ao plano invisível. O seu corpo sente o peso dessa escolha. A sua carne reage, e faz isso através de mecanismos que podem parecer assustadores ou caóticos, se você não compreender a engenharia espiritual por trás de tudo. Pense no seu ser como um recipiente que durante décadas esteve saturado com as coisas deste mundo, acumulando preocupações densas, medos herdados, expectativas alheias e todo o ruído que a vida moderna nos impõe sem pedir licença. De repente, Deus decide que é o momento de esvaziar esse frasco para preenchê-lo com algo infinitamente maior, mais puro e mais avassalador. Esse processo de drenagem e preenchimento não é indolor e nem passa despercebido pelo seu sistema nervoso. Cada célula, cada nervo e cada músculo do seu corpo capta a frequência dessa mudança. É como se cada fibra do seu ser soubesse que algo colossal está em marcha, mesmo que a sua mente consciente ainda não tenha encontrado as palavras certas para descrever essa metamorfose. O primeiro sintoma estranho dessa lista de 7, e talvez o mais comum entre os escolhidos, é uma exaustão abismal que desafia qualquer explicação médica ou lógica. Não estamos falando do cansaço trivial de quem teve um dia longo no trabalho ou do esgotamento de uma noite mal dormida. É algo radicalmente diferente. É uma fadiga que brota do âmago, que parece pesar dentro dos seus ossos e na própria alma, fazendo com que você desperte exausto mesmo após 10 horas de repouso absoluto. Você se sente drenado sem ter realizado nenhum esforço físico demandante. E o que é mais frustrante, ao buscar ajuda profissional e realizar baterias de exames, os resultados insistem em dizer que tudo está normal. Seus sinais vitais estão perfeitos nos papéis, mas você sabe que algo mudou drasticamente na sua engrenagem interna. Esse cansaço, que pode persistir por semanas ou meses, é o seu corpo físico processando uma transmutação espiritual de escala monumental. Quando o Espírito Santo inicia essa obra profunda, a energia do seu ser é redirecionada. Ela deixa de fluir para as futilidades superficiais do mundo e passa a convergir para dentro, alimentando a reconstrução que Deus está operando no seu interior. É como se a sua biologia precisasse de cada gota de energia disponível para sustentar a voltagem do que está acontecendo no seu espírito. Por isso, você se sente pesado, como se carregasse fardos invisíveis, necessitando de pausas constantes quando, aparentemente, não houve esforço que as justificasse. Se você está vivendo esse estágio agora, eu preciso que entenda algo vital. Não lute contra essa necessidade de recolhimento. Não se castigue com rótulos de preguiça ou incapacidade, pois o seu corpo está fazendo exatamente o que precisa ser feito para dar espaço à obra do Mestre. No momento em que essa fase de calibração terminar e o processo avançar, você sentirá o despertar de uma energia renovada, uma força mística que não provém da alimentação, dos exercícios ou do sono, mas de uma fonte eterna e inesgotável.
Além disso, essas sensações de formigamento e eletricidade que percorrem seus membros são, na verdade, os canais energéticos do seu sistema espiritual sendo desobstruídos para que a luz divina possa fluir sem barreiras. Mas não para por aí. Você já notou como, em certos momentos de quietude, parece que seus ouvidos captam um zumbido agudo ou uma frequência sutil que ninguém mais ouve? Isso não é um defeito físico, mas a sua audição espiritual sendo ajustada para sintonizar mensagens que não vêm de frequências terrenas. O que a ciência rotularia como um simples ruído, para o escolhido, é o som da recalibragem dimensional. Continuando nossa jornada, entramos no quarto sintoma, que talvez seja o mais desconcertante de todos: a alteração drástica no seu ciclo de sono e a percepção do tempo. Você tem acordado sistematicamente entre as 3 e as 4 da manhã, com os olhos bem abertos e uma clareza mental que não sente durante o dia. Muitos chamam isso de insônia, mas para quem carrega o selo divino, esse é o horário da vigília sagrada. É o momento em que o véu entre o mundo físico e o espiritual está mais fino, e o Criador busca a sua atenção no silêncio da madrugada. Por que será que justamente nessas horas, as maiores revelações e as ideias mais profundas visitam a sua mente? Não é coincidência que o mundo pareça parar para que você possa finalmente ouvir a voz que o barulho do cotidiano tenta abafar. Você já sentiu que as horas estão correndo de uma forma que você não consegue mais acompanhar? Dias que parecem durar apenas algumas horas e meses, que passam como se fossem semanas? Essa aceleração temporal é o seu corpo físico tentando se alinhar à velocidade do espírito. Quando a sua vibração sobe, a sua percepção do tempo linear começa a se dissolver. Você está começando a viver no eterno agora, onde o passado e o futuro perdem a força e apenas a presença divina importa. Se você se sente deslocado do ritmo frenético da sociedade, parabéns. Isso significa que você não pertence mais ao sistema de engrenagens deste mundo, mas ao ritmo orgânico do reino de Deus. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos analisar: o quinto sintoma, que é a mudança súbita nos seus relacionamentos e nas suas preferências sociais. Você já percebeu como certas amizades, que antes faziam todo o sentido, agora parecem vazias ou até exaustivas? Lugares que você frequentava com alegria agora te causam uma vontade imediata de ir embora? Isso acontece porque o selo de Deus em você atua como um filtro vibracional. O que é falso, o que é tóxico e o que é meramente superficial não consegue mais coexistir com a verdade que está sendo forjada no seu interior. Você não está ficando antissocial, você está se tornando seletivo por necessidade de sobrevivência espiritual. Como você poderia continuar investindo sua energia preciosa em conversas que não alimentam a sua alma? Muitos escolhidos sofrem com a solidão nesta fase, sentindo-se como estrangeiros na própria casa. Mas eu te pergunto, será que essa distância não é o espaço necessário para que Deus possa trabalhar em você sem interrupções? O isolamento do escolhido nunca é um castigo, é uma preparação. É no deserto, longe das expectativas alheias e das vozes que tentam te rotular, que a sua verdadeira identidade é revelada. Se o mundo parece estar se afastando de você, talvez seja porque Deus está te puxando para mais perto de si, protegendo a sua frequência de contaminações externas, enquanto a sua nova armadura espiritual é finalizada. O sexto sintoma manifesta-se no seu apetite e na forma como o seu corpo reage ao que você ingere. Alimentos que você consumiu a vida inteira agora podem te causar um mal-estar súbito ou uma sensação de peso insuportável. Seu corpo está exigindo pureza, porque a energia que agora habita em você é de alta voltagem. O seu sistema digestivo está se tornando um radar para o que tem vida e o que é apenas matéria morta e processada. Não estranhe se você sentir uma necessidade urgente de beber mais água ou de buscar alimentos que vêm diretamente da terra. O seu corpo físico está tentando se tornar um templo mais leve e transparente para que a glória de Deus possa brilhar através da sua pele. Você já se olhou no espelho e sentiu que o seu olhar mudou? Que há uma profundidade nos seus olhos que não estava lá um ano atrás? Essa é a luz do selo transparecendo na matéria. As pessoas podem até não saber explicar, mas elas sentem algo diferente em você. Alguns se sentirão em paz na sua presença, enquanto outros se sentirão profundamente incomodados, pois a sua luz expõe as sombras que eles tentam esconder. Você se tornou um espelho vivo, e carregar essa responsabilidade dói,
pesa nos ombros e cansa as pernas, mas o preço de ser um farol é ser o primeiro a enfrentar a escuridão. Por fim, entenda que cada dor nas costas que parece carregar o peso do mundo e cada palpitação no peito que te faz perder o fôlego são apenas as dores do parto do seu novo eu. Você está morrendo para a versão limitada que o mundo criou, para que a versão eterna que Deus planejou possa finalmente nascer. Não lute contra esses sintomas. Não tente silenciá-los com remédios que apenas apagam o fogo, sem entender a origem da chama. Respire fundo, aceite a transição e reconheça que cada célula do seu ser está em festa, mesmo que o seu ego esteja com medo. O Criador não comete erros. Se Ele te escolheu para sentir tudo isso, é porque Ele sabe que você tem a estrutura necessária para sustentar a glória que está por vir. Se você chegou até aqui sentindo que cada palavra foi escrita para a sua história, é porque o seu espírito está confirmando a verdade deste banquete espiritual. Você está pronto para abraçar a sua nova frequência e deixar para trás a necessidade de ser compreendido por quem ainda dorme? O caminho do escolhido é estreito e muitas vezes solitário, mas a vista do topo da montanha compensa cada tropeço nas pedras do caminho. Além disso, essa pressão que você sente no peito ou esse formigamento súbito nas extremidades não são defeitos biológicos, mas sim o seu sistema físico se recalibrando para suportar a voltagem do espírito que agora habita em você com uma intensidade sem precedentes. Já parou para pensar por que certas dores surgem justamente em pontos que a sabedoria milenar aponta como centros de força vital? Quando o seu peito aperta, não é apenas ansiedade, é o seu centro cardíaco se expandindo, quebrando as velhas barreiras do medo para dar lugar a uma capacidade de amar que não impõe condições. E aquela tensão persistente na base do crânio ou no topo da cabeça é a abertura de canais de percepção que ficaram atrofiados por anos, uma fiação espiritual sendo instalada para que você possa captar frequências que a maioria ignora. Até mesmo o calor ou as pulsações nas palmas das suas mãos carregam um segredo. Elas indicam que você está sendo preparado para ser um instrumento de consolo e cura, alguém cujas mãos carregam uma energia que as palavras não conseguem explicar. Cada desconforto que você enfrenta possui um propósito cirúrgico e uma assinatura sagrada. No momento em que você substitui o pavor pela compreensão, o medo se dissolve em gratitude, pois você percebe que o seu corpo não está se desintegrando, mas sim sendo reconstruído tijolo por tijolo para sustentar uma glória muito maior do que qualquer plano que você tenha traçado. Isso nos leva a um dos sinais mais desconcertantes e, ao mesmo tempo, mais reveladores dessa metamorfose, que é a alteração drástica nos seus padrões de repouso. Você, que talvez sempre tenha tido um sono pesado, de repente se vê despertando no meio da madrugada sem qualquer motivo aparente. E não é um despertar comum, marcado por pesadelos ou sobressaltos. É algo quase matemático, uma precisão de relógio invisível que te retira do sono noite após noite, muitas vezes exatamente no mesmo minuto. Às 3 da manhã é o horário clássico, mas o padrão pode variar conforme a sua necessidade espiritual. O que importa não é o número no visor do relógio, mas a qualidade desse despertar. Quando você abre os olhos nessas horas, não há pânico, apenas uma quietude densa e um silêncio que parece um santuário. Você já sentiu aquela presença sutil, algo que não se vê com os olhos da carne, mas que a alma reconhece imediatamente como real e protetora? É como se o quarto estivesse preenchido por um cuidado invisível, um olhar amoroso que te observa enquanto o mundo todo dorme. É nesse hiato, entre o sono e a vigília, que as ideias mais brilhantes e as compreensões mais profundas sobre o seu destino simplesmente brotam na sua mente, sem esforço, como se o ruído do cotidiano tivesse sido finalmente silenciado para que a voz que sempre te guiou pudesse, enfim, ser ouvida. E o que dizer dos sonhos que você tem tido ultimamente? Eles deixaram de ser meras colagens de memórias para se tornarem experiências vívidas, carregadas de cores, símbolos e encontros que parecem mais reais do que a própria realidade ao acordar. Você sonha com eventos que se concretizam dias depois, ou com lugares que nunca visitou, mas onde sente que pertence profundamente. Esses não são devaneios da imaginação, são mensagens codificadas, comunicações diretas que o selo divino estabelece entre o seu espírito e a eternidade, enquanto o seu ego baixa a guarda.
Por isso, na próxima vez que o sono te abandonar às 3 da manhã, não se irrite. Não lute contra o relógio. Apenas respire, mergulhe nesse silêncio e escute, pois talvez o Criador tenha escolhido justamente aquela fresta de tempo para ter uma conversa particular com você, longe das distrações da matéria. Contudo, existe um quinto sintoma que penetra ainda mais fundo na alma e que poucos têm a coragem de admitir em voz alta, por medo de serem incompreendidos. É aquela sensação persistente e existencial de não pertencer a lugar nenhum. Não estou falando de uma timidez social ou de não ter um grupo de amigos, mas de um sentimento que te acompanha desde a infância, como se você fosse um estrangeiro em terra estranha. Você olha para as ambições das pessoas, para as conversas fúteis e para as estruturas deste mundo e sente que fala um idioma diferente. Há um vazio que nenhum sucesso terreno consegue preencher e uma saudade de algo que você não sabe nomear, mas que o seu espírito busca incansavelmente. Essa falta de encaixe não é um defeito de fabricação, é na verdade a bússola do escolhido. Se você se sentisse perfeitamente confortável nas engrenagens deste sistema, você nunca buscaria a saída. Essa angústia é o lembrete constante de que a sua cidadania não é daqui e que a sua missão envolve justamente trazer um pouco da luz de onde você veio para este plano que ainda tateia no escuro. Você já se sentiu assim, como se estivesse apenas de passagem por uma vida que não te traduz por completo? Já sentiu esse peso de ser o diferente, mesmo tentando ser comum? Se essas palavras estão fazendo o seu peito vibrar agora, escreva nos comentários: eu compreendo o meu chamado. Ao fazer isso, você confirma para si mesmo que a sua solidão não é abandono, mas sim uma preparação para algo extraordinário que está prestes a se manifestar. Continuando nossa jornada por esse despertar, você precisa entender que essas sensações físicas são, na verdade, a linguagem esquecida da sua alma, tentando se comunicar com o seu consciente. Mas não para por aí, pois essa metamorfose que você está vivenciando agora exige que você olhe para além dos sintomas óbvios e comece a observar como a sua percepção do tempo e do espaço também está se transformando. Você já reparou como, em certos dias, as horas parecem voar como se o tempo estivesse encolhendo, enquanto em outros momentos, um simples minuto de contemplação parece carregar a profundidade de uma eternidade inteira? Essa flutuação não é um sinal de desatenção ou cansaço mental, mas sim a prova de que a sua consciência está começando a operar fora das limitações da terceira dimensão. O que acontece quando você finalmente para de lutar contra o relógio e começa a fluir com o ritmo do universo? Além disso, há um sétimo sintoma que muitos escolhidos tentam esconder por medo de serem julgados, mas que é fundamental para a sua missão: a mudança drástica nas suas prioridades e no que você considera sucesso. De repente, aquilo que o mundo persegue com tanta sede, o status, a acumulação desenfreada, a aprovação constante de estranhos, perdeu completamente o brilho para você. Não é verdade? Você se pega questionando o propósito de correr uma corrida que não leva a lugar nenhum, sentindo um chamado irresistível para a simplicidade, para a verdade e para o que é essencial. Por que continuar tentando se encaixar em moldes que já ficaram pequenos demais para a imensidão do seu espírito? Essa desorientação profissional ou social que você pode estar sentindo não é um fracasso. É o espaço vazio necessário para que a sua verdadeira vocação espiritual comece a florescer. Mas essa transição traz consigo um desafio que exige uma coragem imensa: a purgação das relações que não vibram mais na mesma frequência que a sua. Você já sentiu aquela angústia profunda ao perceber que não consegue mais sustentar conversas superficiais com pessoas que antes eram próximas? Aquela sensação de que, ao falar a sua verdade, você está falando um idioma estrangeiro que ninguém ao redor consegue traduzir? Esse distanciamento dói, eu sei, mas ele é um processo de filtragem sagrada. O universo está removendo os ruídos para que você possa, finalmente, ouvir a melodia da sua própria intuição. Como você pode esperar atrair a sua verdadeira família de alma se ainda está gastando toda a sua energia tentando manter as aparências em círculos que drenam a sua luz? A oitava transformação é talvez a mais visível no seu cotidiano: o aumento absurdo das sincronicidades. Não são apenas coincidências, são mensagens diretas enviadas pela fonte criadora para confirmar que você está no caminho certo. Ver números repetidos constantemente,
encontrar o livro exato que responde à sua dúvida mais secreta ou receber uma ligação de alguém em quem você acabou de pensar. Você já parou para notar como o véu entre o seu desejo e a manifestação está ficando cada vez mais fino? Isso acontece porque a sua vibração está se alinhando com a matriz da criação. Você não é mais um passageiro passivo na vida. Você está recuperando o seu papel de co-criador da sua realidade. E se cada obstáculo que surge no seu caminho for, na verdade, um redirecionamento amoroso para algo infinitamente maior, neste estágio, o seu corpo também começa a exigir uma nova forma de nutrição. E não estou falando apenas de comida. Você sente uma fome insaciável de beleza, de silêncio e de contato com a natureza. A poluição sonora das cidades, as notícias negativas e os ambientes carregados de conflito tornam-se quase insuportáveis para o seu sistema. O seu ser está clamando por pureza porque ele está se tornando um recipiente cristalino para energias de alta frequência. Você já percebeu como um simples passeio no parque ou o som da chuva consegue restaurar o seu equilíbrio de uma forma que nenhum luxo material jamais conseguiu? Honre essa necessidade de recolhimento. O seu silêncio não é isolamento, é o laboratório onde a sua nova versão está sendo forjada. E enquanto você navega por esse mar de mudanças, algo profundo começa a acontecer na sua comunicação com o invisível. Os seus sonhos tornam-se vívidos, carregados de simbolismos e muitas vezes parecem mais reais do que a própria vida acordada. Você acorda com a sensação de que esteve em outros lugares, aprendendo lições e encontrando mentores que a sua mente racional não consegue nomear. Essas são as suas viagens astrais, o seu espírito trabalhando enquanto o corpo descansa. Você está sendo treinado nas dimensões superiores para o papel que deve desempenhar aqui na Terra. Você está pronto para aceitar que a sua existência é muito mais vasta do que o seu reflexo no espelho sugere? Toda essa jornada de sensibilidade, de não pertencimento e de transformações intensas aponta para uma única e grandiosa verdade. Você está sendo preparado para ser um farol em tempos de escuridão. O peso que você carrega não é um fardo aleatório. É o treinamento de um guerreiro que aprendeu a sentir a dor do mundo para poder curá-la com a sua presença. Então, da próxima vez que você se sentir exausto ou deslocado, feche os olhos e respire fundo. Sinta a pulsação do universo dentro do seu peito e lembre-se de que cada célula sua está vibrando em uma canção de retorno ao lar. Você não está perdendo o juízo, você está recuperando a sua alma. E quando você finalmente se permitir brilhar sem o medo do julgamento, verá que a sua luz é a resposta que muitos ao seu redor estavam buscando desesperadamente. Você consegue sentir a força dessa promessa pulsando agora mesmo no centro do seu ser? Se essas palavras ecoaram na sua alma, e se você sentiu que cada uma delas descreveu um pedaço da sua jornada silenciosa, gostaria que você refletisse sobre qual desses sinais tem sido o mais presente na sua vida ultimamente. Seria a mudança na percepção do tempo ou esse chamado irresistível para a verdade? Compartilhe comigo um momento em que você sentiu claramente que não estava sozinho nessa transição. Ao documentarmos a nossa jornada, deixamos rastros de luz para aqueles que ainda estão tateando no escuro. O seu relato pode ser a confirmação que outro escolhido precisa para continuar caminhando. O que você está pronto para deixar para trás hoje, para que o seu eu autêntico possa finalmente ocupar todo o espaço que lhe pertence por direito divino? Além disso, essa metamorfose que você está vivenciando no seu paladar espiritual e nas suas afinidades não é apenas uma mudança de hábito, mas sim uma reconfiguração completa da sua identidade vibracional. Você já parou para notar como certos lugares que antes pareciam vibrantes agora sugam a sua energia em questão de minutos? Aquela sensação de que o ambiente está pesado ou que as vozes das pessoas ao redor soam como um ruído estático insuportável? Isso acontece porque o selo divino em você atua como um filtro de alta precisão. Quando o seu espírito se eleva, ele naturalmente começa a repelir tudo o que não ressoa com a verdade e com a luz. É como se você tivesse sido sintonizado em uma estação de rádio de alta definição. Qualquer interferência, qualquer chiado de negatividade ou superficialidade torna-se doloroso para os seus novos sentidos. Você não está ficando antissocial ou difícil de conviver. Você está apenas se tornando seletivo com o santuário que é a sua própria alma. E eu te pergunto, como poderia ser diferente
se agora você carrega dentro de si uma frequência que busca o eterno e o que é real. Mas não para por aí, pois essa nova natureza traz consigo uma clareza que muitas vezes assusta quem ainda vive na ilusão. Sabe aquela intuição que antes era apenas um sussurro e que agora grita no seu ouvido? Aquela capacidade de olhar nos olhos de alguém e saber exatamente o que a pessoa está sentindo, ou se ela está sendo honesta, antes mesmo que ela abra a boca? Isso é o seu espírito operando em uma oitava superior. O selo de Deus em você removeu as vendas que o mundo colocou nos seus olhos. Agora, você enxerga as intenções por trás das palavras, as energias por trás dos gestos. E embora isso possa parecer um fardo às vezes, especialmente quando você percebe a falsidade em lugares onde antes via amizade, entenda que essa é a sua proteção. O universo está te dando a visão de águia para que você não caia mais nas armadilhas da terceira dimensão. Você já sentiu esse calafrio na espinha que te avisa para não entrar em um caminho ou para não fechar um negócio, mesmo quando tudo parece perfeito no papel? Continuando nossa jornada por essas revelações, precisamos falar sobre o fenômeno do isolamento sagrado que muitos escolhidos enfrentam. Você tem sentido uma necessidade quase desesperada de ficar sozinho, em silêncio, apenas observando a natureza ou os seus próprios pensamentos? Muitas vezes, esse desejo de solidão é confundido com tristeza ou depressão pelas pessoas ao seu redor, mas você sabe, lá no fundo, que é algo muito diferente. É um período de incubação. O selo divino requer que você se retire do ruído do mundo para que a nova programação espiritual possa ser totalmente integrada ao seu ser. Pense nisso como uma atualização de software que exige que o computador seja reiniciado. Você está sendo reiniciado por Deus. E nesse silêncio, você começa a ouvir coisas que nunca ouviu antes. A voz da sua própria alma, os sussurros dos guias espirituais e a pulsação da própria vida ao seu redor. Você já percebeu como o silêncio deixou de ser incômodo para se tornar o seu melhor amigo? Essa mudança profunda também se reflete no seu senso de propósito. De repente, o sucesso que o mundo prega, o acúmulo de bens, o status social, a validação externa, perdeu o brilho para você. Você se pega perguntando: para que tudo isso, se eu não tiver paz? Se eu não estiver cumprindo o que vim fazer aqui? Essa angústia existencial que às vezes te visita não é um sinal de que você está perdido, mas sim de que você está sendo recalibrado para uma missão maior. O selo de Deus não é dado apenas para a proteção pessoal, mas para o serviço. Você está sendo preparado para ser um farol de luz em um mundo que está mergulhado em sombras. E para ser esse farol, você precisa primeiro deixar queimar tudo o que é falso em você. Todas as máscaras que você usou para agradar aos outros, todos os papéis que você aceitou interpretar para ser aceito, tudo isso está sendo destruído agora. E dói. Eu sei que dói. Mas o que emerge dessas cinzas é o seu verdadeiro eu, aquele que foi planejado antes mesmo da fundação do mundo. Você já notou como o seu corpo físico parece estar mudando também? Talvez você sinta uma fadiga que não passa com o sono, ou picos de energia que te deixam acordado de madrugada, sentindo que precisa escrever, rezar ou simplesmente estar presente. Esses sintomas físicos são a sua biologia, tentando acompanhar a voltagem espiritual que você está recebendo. O seu DNA está sendo ativado. Informações que estavam adormecidas por milênios estão despertando nas suas células. Por isso, tenha paciência com o seu corpo. Ele é o templo que sustenta essa luz imensa. Beba mais água, procure o sol, pise na terra. Tudo isso ajuda a ancorar essa frequência elevada para que você não se sinta tão desorientado. Você percebe que até a sua alimentação mudou? Que certos alimentos pesados agora parecem incompatíveis com quem você é? Ao reconhecer todos esses sinais, as sincronicidades, a mudança de gostos, a intuição aguçada e a necessidade de silêncio, você começa a entender que não é um acidente geográfico você estar aqui agora. Você faz parte de um exército silencioso de almas que foram marcadas para este tempo de transição. O selo de Deus é a garantia de que, não importa quão turbulento o mundo se torne, você terá a bússola interna necessária para navegar. Os caminhos que antes pareciam bloqueados agora se abrem com uma facilidade mágica. Não porque os problemas sumiram, mas porque você mudou a sua relação com eles. Você parou de lutar contra a corrente e começou a fluir com o rio da vida divina. Portanto, quando você se olhar no espelho daqui para frente, não procure a pessoa que você era há um ano. Ela se foi.
Procure o brilho nos olhos de quem sabe que é amado, protegido e selado pelo Criador de todas as coisas. Sinta a paz que excede todo o entendimento e que agora começa a transbordar do seu coração para a vida de outras pessoas. Você já notou como estranhos se sentem atraídos pela sua energia e começam a desabafar com você sem motivo aparente? Isso é a luz de Deus em você, buscando iluminar a escuridão alheia. Você está pronto para aceitar plenamente essa nova versão de si mesmo? Está pronto para caminhar com a autoridade de quem sabe que o universo conspira a seu favor em cada pequeno detalhe? Continuando nossa jornada por esse renascimento, é fundamental compreender que esse distanciamento que você sente não ocorre porque o mundo ao seu redor se tornou subitamente perverso, mas sim porque a frequência em que você vibra agora já não encontra ressonância naquilo que você costumava ser. Imagine a imagem de uma serpente abandonando sua pele antiga. Aquele invólucro que antes a protegia não é algo maligno, ele apenas deixou de ter utilidade. Ele não consegue mais abrigar a vastidão do ser que está emergindo de dentro de você. E sejamos honestos, esse processo de muda espiritual dói na carne. Ele se manifesta como uma sensação de perda real, um luto silencioso por aquela versão de você que as pessoas conheciam, pela vida que parecia estável e pelas conexões que agora parecem esvaziadas de sentido. Você já se pegou sentindo uma saudade inexplicável de quem você era, mesmo sabendo, lá no fundo, que retornar seria impossível? É como se o seu coração tivesse experimentado um banquete de verdades tão profundas e reais que ele simplesmente se recusa a voltar a aceitar as migalhas de antes. E aqui reside uma revelação que você precisa abraçar. Esse vazio que você sente não é uma perda de fato. Tudo o que parece estar escorrendo pelas suas mãos agora nunca foi verdadeiramente seu. Eram apenas camadas de proteção, fantasias sociais e máscaras pesadas que você moldou para conseguir sobreviver em um mundo que nunca foi projetado para suportar a totalidade da sua luz. O que está acontecendo agora é um ato de libertação divina. Ao remover o que é excesso, o universo está revelando o seu rosto autêntico, a sua essência, que já existia muito antes de as expectativas alheias dizerem quem você deveria ser. Eu sei que o peso dessa transformação pode ser esmagador. Sei que existem madrugadas em que o teto parece desabar sobre as suas perguntas e você se questiona se todo esse isolamento realmente vale a pena. Quantas vezes você já desejou, do fundo da alma, ser apenas uma pessoa comum, alguém que sente menos, que questiona menos, que consegue simplesmente seguir o fluxo da boiada sem que algo dentro de si grite por um propósito maior? Já perdi a conta de quantos escolhidos me confessaram essa exaustão profunda, esse cansaço de carregar uma sensibilidade que o mundo insiste em rotular como fraqueza. Houve momentos em que a vontade de apagar essa chama interior e viver na ignorância parecia o caminho mais fácil, não é verdade? Mas escute bem o que o seu espírito já sabe. Essa chama não pode ser extinta. Ela não foi acesa por mãos humanas e nem por um desejo da sua própria vontade. Ela foi acesa pelo Criador, e aquilo que o divino acende, nem as tempestades da vida, nem a solidão mais profunda, nem a incompreensão daqueles que você ama podem apagar. Você pode tentar ignorar esse fogo, pode tentar escondê-lo sob camadas de rotina, mas ele continuará queimando, porque ele é a sua identidade. É a marca sagrada que te define como alguém separado para algo que a maioria das pessoas sequer consegue conceber. Cada um desses sinais que mencionamos, o esgotamento inexplicável, a hipersensibilidade às energias alheias, as dores que os exames médicos não explicam, os despertares pontuais no meio da noite, não são defeitos de fabricação. São lembretes constantes de que você não é ordinário, nunca foi. Depois de tantos anos de confusão, de visitas a especialistas que não encontraram nada de errado com você, e de momentos em que você realmente acreditou que estava perdendo o juízo, finalmente a verdade aparece diante dos seus olhos. O seu corpo físico tem sido o porta-voz do seu espírito durante todo esse tempo. Ele estava apenas confirmando o que a sua alma já gritava. Você foi selado, você foi marcado, você foi escolhido. Agora que você possui essa clareza, é vital entender o que fazer com os próximos passos da sua caminhada. Esses sintomas, essas sensações intensas, elas não vão simplesmente evaporar como se nunca tivessem existido, mas elas vão passar por uma transmutação magnífica.
O que antes era apenas um cansaço paralisante vai se transformar em uma sabedoria instintiva sobre quando é hora de recuar para se preservar e quando é hora de agir com impacto. Aquela sensibilidade que hoje te faz sofrer vai se tornar a sua ferramenta mais afiada para discernir a verdade e servir ao próximo com uma profundidade que ninguém mais possui. As dores que hoje te incomodam passarão a ser bússolas precisas, indicando exatamente o que o seu sistema espiritual precisa a cada instante. E aqueles despertares silenciosos nas horas mortas da noite, eles deixarão de ser episódios de insônia angustiante para se tornarem os seus momentos mais sagrados de comunhão, onde o véu entre os mundos se torna fino o suficiente para que você receba as instruções diretas da fonte. Você não está quebrado, você está sendo recalibrado para uma nova era de existência. Aceitar esse processo é o convite final para que você pare de lutar contra si mesmo e comece finalmente a brilhar com a intensidade para a qual você foi criado. Continuando nossa jornada de autodescoberta, é essencial que você perceba como as peças desse quebra-cabeça espiritual começam a se encaixar de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Aquela sensação angustiante de não pertencer a lugar nenhum, que te acompanhou como uma sombra por tantos anos, está prestes a sofrer uma metamorfose completa. Imagine só, o que antes era um peso, agora se transforma na liberdade absoluta de ser exatamente quem você é, sem precisar pedir licença ou desculpas ao mundo. Você já parou para pensar que a sua hipersensibilidade, que muitas vezes pareceu uma maldição em ambientes carregados, é na verdade a sua bússola espiritual mais refinada e confiável? O que acontece quando você para de lutar contra os seus novos gostos e percepções? O resultado é uma existência muito mais autêntica e alinhada, uma verdade tão cristalina que faz qualquer experiência anterior parecer um mero ensaio. Mas veja bem, para que esse ciclo de transmutação alcance sua plenitude, o universo exige a sua participação ativa. Até quando você vai continuar gastando sua energia vital, tentando se espremer em moldes que nunca foram projetados para a sua imensidão? É chegado o momento de soltar as amarras da necessidade de aceitação externa e permitir-se sentir cada emoção, cada vibração, sem o chicote do autojulgamento. Honrar o seu corpo não é um capricho estético, é um dever com o templo sagrado que abriga a sua centelha divina. Se ele pede repouso, por que você ainda se nega ao descanso? Se ele anseia pelo silêncio ou pelo toque da terra sob os pés descalços, por que privá-lo dessa nutrição vital? O seu processo se torna infinitamente mais leve quando você flui com as necessidades da sua própria natureza, em vez de resistir a elas. Além disso, há um segredo que você precisa compreender. Você não é uma ilha isolada nesse oceano de transformações. Existem outros escolhidos, outras almas seladas que estão espalhadas por aí, atravessando as mesmas tempestades internas, sentindo a mesma confusão e o mesmo isolamento que você. Você consegue visualizar a potência que se libera quando dois escolhidos se reconhecem pelo olhar? Quando duas frequências semelhantes se encontram, uma força mística é ativada, capaz de realizar o que antes parecia impossível. Essa união não é um acidente geográfico. Ela faz parte de um design divino, traçado muito antes do próprio tempo existir. Você foi criado para caminhar, sim, com as suas próprias pernas, mas também para encontrar os seus semelhantes. Este canal e esta comunidade nasceram para ser esse ponto de convergência, um porto seguro para almas que vibram na mesma sintonia que a sua. Eu te convido agora a ser um agente dessa conexão. Pense por um instante. Quem na sua vida parece estar tateando no escuro, sentindo-se estranho ou deslocado ultimamente? Talvez um irmão, uma amiga ou aquele colega de trabalho que demonstra uma inquietude que ninguém mais nota. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, um único gesto de partilha funciona como o interruptor que acende a luz em uma vida mergulhada na confusão. Se essas palavras estão fazendo o seu peito vibrar agora, deixe o seu like. É a forma de garantirmos que esta mensagem encontre o caminho até os corações que mais precisam dela. E enquanto você me ouve agora, gostaria que fizesse um exercício simples, mas de um poder extraordinário. Leve uma de suas mãos ao centro do peito. Consegue sentir esse ritmo constante, esse pulsar que te acompanha desde o primeiro sopro de vida e que nunca falhou, nem mesmo enquanto você dormia profundamente? Esse batimento é a assinatura do seu propósito. Cada pulsação é uma declaração silenciosa,
e irrevogável do universo de que a sua presença aqui é necessária, de que a sua vida possui um peso espiritual imenso e de que tudo o que você sente é legítimo e real. Se você escutar com os ouvidos da alma, poderá perceber que dentro desse ritmo existe o eco de algo ancestral, uma promessa selada entre você e o divino antes mesmo do seu nascimento. Foi um pacto sagrado onde você aceitou vir a este mundo de contrastes, aceitando os desafios e a solidão, para cumprir uma missão que é exclusivamente sua. Agora, depois de tantos caminhos percorridos e tantas provações que testaram os seus limites, você finalmente está despertando para essa verdade monumental. Entenda de uma vez por todas. Você não é um erro de percurso ou um acidente cósmico perdido em um mundo sem sentido. Você é um escolhido, um ser selado cuja existência é celebrada pelas esferas superiores, mesmo que o mundo material ainda insista em ignorar o seu brilho. Esse fogo interno, esse anseio por algo que transcende o cotidiano, está prestes a se revelar com uma clareza jamais vista. O selo que você carrega não é algo estático ou sem vida. É um processo dinâmico e pulsante que se aprofunda a cada novo dia, a cada barreira que você supera e a cada vez que você escolhe a luz em vez das sombras. Tudo o que você viveu até este exato momento, cada instante de entrega silenciosa em que você finalmente parou de lutar contra a corrente e permitiu que uma vontade maior guiasse seus passos, foi o preparo para esta revelação. Entenda que esses sinais que o seu corpo manifesta, esses sintomas que antes causavam medo ou estranhamento, são na verdade o sagrado batendo à sua porta. Eles são o convite oficial, a passagem de entrada para uma existência que a grande maioria das pessoas sequer ousa imaginar que existe. Estamos falando de uma vida onde as coincidências deixam de ser acasos para se tornarem mensagens diretas, onde cada dor carrega uma lição profunda e cada lágrima derramada serve para regar as sementes do propósito inabalável que o Criador plantou no âmago da sua alma. Olhe para trás e honre a distância que você percorreu. Lembre-se das noites em que a confusão parecia não ter fim, dos momentos em que você se sentiu um estrangeiro, mesmo cercado por multidões, e daquelas vezes em que o desejo de desistir era enorme, mas aquela chama persistente dentro de você simplesmente não permitiu que você parasse. Toda essa jornada de superação te trouxe exatamente aqui. Tudo o que você enfrentou serviu para forjar a sua resiliência e te preparar para este instante de clareza, de reconhecimento e de libertação. Agora que você compreende o real significado desses sintomas, agora que você percebe que o seu corpo tem sido o porta-voz do seu espírito durante todo esse tempo, você pode começar a caminhar com uma postura renovada. Não se trata da confiança arrogante do mundo, que tenta inutilmente controlar cada variável da vida, mas sim da confiança serena do escolhido. É a segurança de saber que existe uma força majestosa, cuidando de cada detalhe minúsculo, guiando seus pés, protegendo suas escolhas e te sustentando em cada tropeço. Você precisa internalizar que não nasceu para uma vida medíocre ou comum. Você não foi marcado para seguir as regras limitantes de um sistema que é incapaz de enxergar a profundidade oceânica da sua alma. Você foi selado para brilhar com uma intensidade única, para ser um canal de cura e para amar de uma forma que a humanidade moderna parece ter esquecido. Sua missão é ser o lembrete vivo para que outros corações recordem o que já sabem, mas ainda não têm coragem de acreditar. E saiba, de uma vez por todas, que você não está sozinho nessa trincheira de luz. Neste exato segundo, enquanto estas palavras alcançam seus ouvidos, existem milhares de outras almas seladas ao redor do planeta, vivenciando as mesmas sensações, fazendo as mesmas perguntas difíceis e sentindo a mesma solidão latente. Um a um, cada escolhido está despertando, reconhecendo os sinais e entendendo que aquela diferença que sempre carregaram como um fardo pesado é, na realidade, um presente divino extraordinário. Essa diferença é a chave mestra que abre portais que, para muitos, permanecerão fechados para sempre. Juntos, todos vocês formam uma família invisível, uma rede de luz poderosa que está transmutando este mundo de dentro para fora. Essa mudança não vem de grandes palanques, discursos vazios ou poder material, mas sim da sua presença consciente, do seu amor desinteressado e dessa paz estranha e magnética que você carrega, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Essa paz
é a assinatura digital do divino no seu coração, algo que o mundo não pode explicar e muito menos roubar de você. Você é parte vital dessa engrenagem. O fato de você estar aqui, conectado com esta mensagem agora, é a prova material de que o seu selo está ativo, de que o seu despertar é irreversível e que a revelação plena da sua missão está mais próxima do que nunca. Portanto, respire fundo agora e sinta essa paz que pulsa logo abaixo de qualquer confusão mental. Reconheça a força hercúlea que habita sob o seu cansaço aparente. Abrace a beleza rara que se esconde na sua sensibilidade aguçada e caminhe com a cabeça erguida, ciente de que cada passo seu é guiado pela mesma inteligência suprema que colocou as estrelas no firmamento e deu ritmo às marés do oceano. Você não precisa ter todas as respostas hoje, nem compreender o mapa completo agora. O que se exige de você é apenas a confiança. Confie no processo, confie na sabedoria do seu coração e na certeza de que aquele que teve o poder de te escolher é sábio o suficiente para te conduzir até o destino final. Sua mente finalmente alcançou a verdade que sua alma sempre gritou. Se este encontro de hoje trouxe luz para a sua caminhada, eu te convido a participar ativamente desta nossa rede. Deixe um comentário abaixo me contando qual desses 7 sintomas você tem sentido com mais intensidade. Sua partilha pode ser a luz que falta para outro irmão que está chegando agora. Compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que também são escolhidos e que precisam desse abraço na alma hoje. Se estas palavras tocaram o fundo do seu ser, deixe seu like como um sinal de gratidão ao universo. Aproveite e inscreva-se neste canal para fazer parte oficial da nossa família de almas despertas. Aqui, cada conteúdo é preparado como um alimento sagrado para o seu espírito. Ative o sininho para que cada nova mensagem chegue até você no momento exato da sua necessidade. Lembre-se que cada um de nós que se une fortalece a luz de todos os outros. Estamos juntos nessa jornada de retorno para casa. Que a paz mais profunda do céu acompanhe cada passo seu, onde quer que você esteja. Nos vemos no nosso próximo encontro de luz. Até lá, continue brilhando.